já que nós já aprendemos o que é direito. Agora nós vamos pensar assim: o que é o direito constitucional? Direito você já sabe, mas constitucional vem de quê? Agora você pensa na expressão, ó, constitucional vem de constituir, né? Constituir, dar origem. Será que é um direito que objetiva constituir, dar origem, estruturar, criar o quê? O que se propõe a organizar o direito constitucional, hein, gente? Então, fala aí pra mim. A experiência em sala de aula me mostra o seguinte: agora, tem um monte de gente aí respondendo que o direito constitucional é o que constitui a Constituição. É o que estuda a Constituição. Pois é, não é bem assim. Quando eu falo com vocês assim, gente, o direito tributário, lei, tributário. Então, eu estou falando de leis que falam de tributos. Não é assim? Todo mundo já pensa em tributo. Quando eu falo em direito administrativo, todo mundo já pensa na administração pública. Quando eu digo direito penal, todo mundo já pensa em crimes e penas. Tá, mas e direito constitucional? Aí vocês têm o hábito de dizer Constituição, mas não é bem assim. O objeto aqui do direito constitucional não é primeiro a Constituição. O objeto do direito constitucional é o Estado. Então, quando a gente diz constitucional, de constituir, é de constituir o Estado. Tá? Essa é a ideia. Então, de modo que quando a gente fala em direito constitucional, é um ramo que se dedica a estudar as normas que estruturam o Estado. As normas estruturantes do Estado. Então, o nosso objeto de estudo aqui não é propriamente a Constituição. O objeto de estudo aqui é o Estado. Tá? Agora é o seguinte: quando a gente fala de direito, e eu escrevo assim, ramo do direito, será que você entende o que eu quero dizer com isso, com ramo do direito? E quais são os outros ramos, professora, que o direito tem? Aí você fala assim, direito administrativo, penal, processual penal, eleitoral, mas ramo vem do quê? Então, quando a gente fala em direito, é possível fazer a seguinte classificação. E é uma classificação meramente didática, tá? Metodológica, didática. O direito, ele pode ser classificado em público, mas ele pode ser classificado também em direitos, já sabe, lei, tá sempre traduzindo aí, né? Em direito privado. Friso que essa classificação que eu estou colocando é apenas didática, metodológica. Porque há na doutrina quem classifica sim público e privado é o mais comum. Quem classifique público, privado e social e quem conteste veementemente essa classificação. E que defenda que o direito é uno, indivisível, e que não tem isso de classificar no público, privado e tal. Então, assim, não tem consenso sobre o assunto, mas é uma escolha minha por conta do nosso objetivo de fazer concurso. E na prática, a gente trabalha com essa divisão. Você é advogado em que área? Não, direito público. Paulo Souza, você é advogado em que área? Direito privado, né? Bom, muito bem. O que é a ideia de direito, lei, direito público? Público de todos, da coletividade. Quando o direito é público, nós temos a seguinte relação entre o Estado e o indivíduo. Aqui o Estado, aqui os indivíduos, ó. Os indivíduos, comparados uns aos outros, estão em condição de igualdade. O Estado, em relação aos indivíduos, age com supremacia.
Então, o direito é público quando o Estado representa a vontade da coletividade, daí a ideia de público, de todos, para todos, por todos, público. O Estado é que representa essa coletividade e por isso o Estado age com supremacia por meio da lei em relação à vontade particular dos indivíduos, que sejam esses indivíduos pessoas naturais, como nós, popularmente chamadas pessoas físicas, né? Ou pessoas jurídicas também, ou na relação de uma pessoa física com uma pessoa jurídica, entre duas pessoas jurídicas ou duas pessoas naturais. O Estado está ali em condição de supremacia, porque o Estado representa a norma fundamental, aquela vontade da coletividade. A maior parte, a maioria esmagadora dos ramos do direito vem daqui, dessa concepção do direito público. Porque essa é a relação do Estado com os indivíduos, tá? Então, não vou começar usando um exemplo do direito constitucional, que é direito público. Mas vou pegar um exemplo mais fácil de todo mundo entender. Vamos pensar no direito penal? Direito público. Essa é a relação. Então, imagina um exemplo bem singelo aqui, mas bem facinho de todo mundo entender, que João, a queima-roupa, ó, atirou no José. Vontade livre e consciente de matar o José com arma de fogo. Atirou, porém o tiro pegou no ombro. O José deu uma machucada, mas ele sobreviveu. Depois de um tempo, João, muito arrependido, pediu perdão de joelhos para José. E o José o perdoou. Agora eu pergunto para você o seguinte, meus amigos, houve crime? Houve? Qual? Tentativa de homicídio. Houve um crime. Há uma lei que descreve essa conduta, que a gente chama de tipo penal, uma conduta como crime, e que prescreve a pena para quem praticar esse crime. E o João praticou um crime, conforme a lei, uma tentativa de homicídio. Ocorre que a vítima não tem interesse na punição do João. A vítima já perdoou o João. Então eu pergunto a você, o Estado acusará o João, processará, poderá condenar e aplicar pena? A resposta é sim, não é assim? Mas por que sim, se o José já perdoou? Porque não importa aqui que o José tenha perdoado. A relação não é privada, a relação é pública. Porque a nossa sociedade, em benefício dela mesma, tem um interesse em punir João pela conduta. Porque ele infringiu uma regra que nós estabelecemos, que é coletiva, que esmaga essa vontade individual egoísta, e a gente quer dar estabilidade à nossa própria sociedade para que outras pessoas não se sintam motivadas a fazerem as mesmas coisas. Então a gente quer que o João seja, sim, processado, julgado, comprovada a culpa dele, condenado e punido. Representando essa vontade coletiva é que vem o Estado. Por isso o Estado age com supremacia. Deu para você entender essa relação aí? Foi por isso, aqui agora cai na prova. Anote o exemplo. O primeiro exemplo era só para você entender. Agora na prova de constitucional, que já caiu. Foi por conta dessa relação aqui, meus amigos, que o Supremo Tribunal Federal entendeu que os crimes que estão enquadrados na Lei Maria da Penha são de ação penal pública incondicionada. Que isso, professora? Traduz. Para o Estado agir, independe da vontade da vítima. Então, por várias questões sociais, que a gente não vai entrar aqui no mérito da discussão, eu quero só que você pegue o exemplo, para você saber que o que eu estou falando tem uma razão de ser, de eu estar falando. E que, por exemplo, o João tinha um relacionamento lá com a Maria, e já xingou a Maria muitas vezes, já bateu nela várias vezes, já tentou matar mais de uma vez. E num dia de escândalo, que ela pediu socorro lá, os vizinhos chamaram a polícia. A polícia chegou, prendeu o João em flagrante. Maria foi à delegacia aos prantos,
ao ver o João preso, e disse assim, não, a gente estava só brigando, mas ele não me bateu não, ele não tentou me matar não. Não, mas ouviram gritos, os pedidos de socorro, você está toda machucada. Não, mas eu me bati sozinha na parede, caiu no chão sozinha, eu o amo, a gente se ama. Eu provoquei. Não é assim que acontece, infelizmente, em muitos casos, salvo exceções. E isso tem várias questões que explicam. A gente não vai entrar nesse mérito. Mas o Estado, ao perceber que existe um fato social no Brasil e que coloca as mulheres em condição de um julgo desigual em relação aos homens, e vem o Estado e traz uma lei de proteção para a mulher. E agora o Estado passará a agir mesmo que a mulher não queira, porque a sociedade vai agir em defesa dela e da própria sociedade. É o Estado agindo aqui, representando a vontade coletiva, independentemente de a Maria querer ou não querer. Por isso vem a banca e fala da decisão do Supremo. E foi essa a decisão do Supremo. Porque na prática, embora a lei dissesse, tratasse de ação penal pública incondicionada, na prática, o juiz ali no caso concreto, até o Ministério Público também fala, poxa, mas o que o Estado vai processar o João aqui se a Maria está doida para ficar com o João? Olha lá, os dois se beijando. Quando não se beijam na própria delegacia. É verdade? Acontece, por mil motivos. A gente não vai entrar na discussão sociológica. Nós estamos falando só do fato jurídico. Então, aí o juiz ele fala assim, mas aí não vou punir. O que o Estado vai punir se a própria vítima, a Maria, quer ficar com ele? Aí os juízes estavam trazendo essa interpretação e o Supremo, quando provocado, disse nada disso. Independe da vontade da vítima. Age o Estado em nome da coletividade. Vocês entenderam? Então, o direito constitucional, eu já vou mostrar para você da onde vem, entre aspas, as leis, as regras que compõem o Estado, que formam o Estado, que estruturam o Estado e que o direito constitucional estuda. Então, o direito constitucional, ele vem dessa relação. Nós todos somos regidos por essas normas jurídicas. E o Estado, em relação a nós, atua com supremacia, porque representa a coletividade. Firmes e fortes, todos? Então, beleza. Ao contrário, nós teríamos ali o direito privado. Privado quer dizer particular. Então, aqui nós temos a situação particular de João e José. Os particulares estão em condição de igualdade, tá? E o Estado, cadê? O Estado não aparece. O Estado não se intromete, tá? Não aparece. Por quê? Porque a relação é privada, por isso o Estado não interfere. Então, o clássico exemplo aqui do direito privado é o direito civil. Então, por exemplo, eu tenho aqui João que vendeu uma casa para o José, por exemplo. O José ficou de pagar em 12 parcelas, pagou 2, nunca mais pagou nada. E agora? E agora que a gente olha e fala, poxa, coitado do João, tadinho, olha lá. O José tá dando calote, ó, não tá pagando a dívida. Mas é assim, eu me sensibilizo, mas o problema é dele. Ele que quis vender, ele que quis parcelar, ele que desocupou a casa antes, não deveria ter feito isso. Tem o dom, mas o problema é dele. Então, essa situação. E o Estado vai fazer o que aí? Nada. Não vai se intrometer. Problema deles. Professora, não é assim não, professora. Olha que o João vai contratar o advogado e vai lá acionar o Poder Judiciário e vai buscar a ajuda do Estado. E o Estado vai mandar o José pagar. E o João tem meios de ressarcimento da dívida. Eu sei, você tem razão, mas o que você está me dizendo é que agora o João procurou a ajuda do Estado.
E agora o Estado, uma vez chamado, ele vai resolver aquela questão a partir das leis que tratam desse tema. Mas se o Estado não for chamado a participar, o Estado permanecerá inerte. Então, o direito privado é assim, a relação é particular e o Estado não se intromete. O Estado só participa da relação quando ele é chamado pelas partes a resolver o problema. Se ele não for chamado, ele não participará, porque não é do interesse meu e nem seu o envolvimento na questão. Agora, se a pessoa pedir ajuda, aí beleza, para fazer valer as leis que nós já estabelecemos, o Estado agirá. Aí você tem o direito civil, o direito empresarial, alguns autores ainda classificam o direito do trabalho, mas já não tem consenso em relação a isso, tá? Então eu só preciso que você tenha uma ideia de público e de privado. Embora, pela última vez eu diga que na doutrina tem uma certa discórdia em relação a isso. E aos que falam em direito uno, indivisível, até por conta que o direito privado também ele é norteado pela Constituição, conforme nós vamos estudar ao longo do curso, tá? Mas a ideia mais comum, mais didática, mais acadêmica é essa daqui e é aquela que vem refletida nas provas. Você entendeu? Então, você vai ter que provar, óbvio. Se você entendeu, então eu pergunto para você o seguinte. O direito constitucional, que você já sabe que é esse, que se dedica a estudar as normas estruturantes do Estado, vem de constituir o próprio Estado. O objeto de estudo é o Estado. Nesse caso, então, meus amigos, eu pergunto a vocês, o direito constitucional é ramo do direito público ou do direito privado? Agora, facinho, né? Ramo do direito público, que se dedica a estudar as normas estruturantes do Estado. Beleza?